Olá pessoal, muito bom dia, tudo bom com vocês? Bem-vindas a mais uma aula de aquecimento pré-semana domínio microagulhamento que começa agora dia 26 de janeiro. E nessa aula de hoje aqui eu vou falar com vocês sobre uma dificuldade que alguns profissionais de estética têm, que é não saber montar um tratamento, um plano de tratamento de microagulhamento. Bom, mas na verdade eu não sei se você me conhece. Eu sou o professor Heitor Cruz, sou esteticista, especialista em permeação de ativos e eu ajudo profissionais de estética a dominarem as técnicas de microagulhamento, ter mais segurança na hora da aplicação da técnica e a entregar mais resultados. Mesmo que você seja uma profissional que está começando do zero, que nunca ouviu falar de microagulhamento, ou você é uma profissional que já fez algum curso dessa técnica, mas ainda se sente insegura em aplicar, ou você é uma profissional que já tem clientes, que já faz atendimentos, mas ainda não está tão satisfeita com os seus resultados, ou até mesmo quer aprender técnicas mais avançadas. Bom, então continua por aqui porque vai vir muito conteúdo nessa aula e nessa semana toda, porque a gente está numa semana aí de aquecimento pré-semana domínio microagulhamento. A semana domínio microagulhamento ele é um evento 100% online e também gratuito, que nesses dias, dos dias 26 aos dias 29, que acontece a semana domínio microagulhamento, eu vou mostrar realmente o passo a passo como você pode fazer para dominar as técnicas do microagulhamento, ter mais segurança em aplicar na estética facial, na estética corporal e também conseguir mais resultados incríveis. Então, se você ainda não se inscreveu para a semana domínio microagulhamento, o link está na minha bio, ok? Coloca lá, se cadastra, coloca teu nome, coloca teu e-mail. Depois de lá você pode ser direcionado, se você quiser, a uma comunidade no Telegram, onde você vai receber materiais em PDF, você vai estudar comigo lá, vai receber vídeos, vai receber enquetes para você responder, como se fosse mini provas, provinhas ali para você estudar e fixar melhor o seu conhecimento, beleza? Vamos lá então, hoje nós vamos falar dessa seguinte dúvida. Muitas pessoas falam comigo, conversam comigo, fazem perguntas para mim, e uma das perguntas que eu mais recebo é o seguinte: Heitor, eu não sei montar um plano de tratamento. Heitor, como que eu faço uma prescrição de tratamento para o meu paciente? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Como que realmente isso acontece e se isso influencia também nos resultados com a minha paciente? Bom, a primeira coisa, o que é então um plano? Na verdade, um plano de tratamento. Toda vez que eu penso em um plano, eu penso em etapas. Toda vez que eu vou pensar em um plano, eu penso em um objetivo que eu quero fazer. Por exemplo, eu posso ter um plano esse ano de emagrecer. E para eu realizar esse plano, o que eu preciso fazer para emagrecer, porque é chegar nesse meu objetivo? Então, todo plano ele tem que ter uma direção que vai levar a um objetivo, e para você chegar nesse objetivo, você precisa seguir e respeitar as etapas. Porque caso você não respeite as etapas, caso você não tenha um objetivo claro, caso você não tenha um direcionamento, vai ficar muito mais complicado para que você tenha o resultado que você quer. Poxa, Heitor, então você está querendo me dizer que se eu não sei montar um plano de tratamento, eu estou deixando de ter resultados para as minhas pacientes? Exatamente isso.
Então você está querendo dizer, Heitor, que se eu não sei montar ainda um plano de tratamento, eu estou deixando de ter mais segurança na hora de realizar o procedimento? Exatamente isso. Quando, por exemplo, talvez você já tenha que, alguma vez já aconteceu com você, de você ter que ir para algum lugar que você não conhecia, que era a primeira vez que você estava indo, e você estava sem o Waze, sem um GPS, ou sem um mapa ali. E na verdade, quando você sabia até onde você queria chegar, então eu vou lá na casa da minha, eu vou na casa da minha parente. Só que você sabe que a casa da sua parente é em tal lugar, em tal rua. Você sabe que é mais ou menos naquela direção, mas você não sabe como faz para chegar lá. Às vezes você até chega perto, às vezes você se perde no meio do caminho, ou às vezes você não sabe nem como faz para sair, para dar o start para sair até chegar lá naquele lugar que você determinou. Mas quando você segue um plano, e um plano ele vem da ideia de planejar, uma ideia de planejamento, é quando você prepara, traça e realmente sabe o que vai fazer. O plano nada mais vai te dar do que segurança. O plano vai te dar direção para você conseguir melhorar os seus resultados. Então, quando eu penso em um plano de tratamento, para mim é colocar no papel, é caracterizar, é pensar em todas as etapas, em todos os detalhes, nos objetivos do tratamento do paciente. Seja ele facial, seja ele corporal, seja ele o que for, você precisa de um plano. Muitas pessoas falam assim: Heitor, mas eu ainda estou meio perdida, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer antes, eu não sei o que fazer no pré-micro, não sei o que fazer no pós-micro. Geralmente, se você não sabe o que você está fazendo ou qual o passo seguinte que você vai ter que fazer, é porque você ainda não tem um plano. E eu te convido a hoje, nessa aula aqui de pré-aquecimento, nessa aula de aquecimento da semana Domine o Microagulhamento, que você comece a aprender esse plano. E isso que eu vou te falar e vou te mostrar aqui hoje, ele não vai servir apenas para o microagulhamento, que é a técnica que eu domino e que eu ensino, mas também são ferramentas práticas que você vai conseguir levar para toda a sua vida, que você vai conseguir levar e usar em vários tratamentos na sua clínica. Então essa ferramenta que eu vou te passar hoje aqui, você vai poder utilizar ela em tudo quando você for pensar em um tratamento, beleza? Bom, então a gente falou o que é realmente um plano, mas na verdade, então, o que não é um plano, Heitor? Ou quando eu não uso um plano, o que pode acontecer? O que não é um plano é você não ter nada determinado, é você não ter um objetivo, é você não saber realmente o que é que você está fazendo, ou você não ter etapas a seguir. E não ter um plano de tratamento vai fazer com que os profissionais tenham alguns obstáculos, como falta de resultado na clínica, nos tratamentos, insegurança. Por que falta de resultados? Vamos começar por essa etapa. Por que falta de resultados quando você não tem um plano ou que não é um plano? Porque você não vai saber o passo a passo que você vai fazer, o que você vai fazer primeiro, qual é a etapa, o que você vai fazer depois. Todo plano, em grande maioria, ele tem um plano de contingência, ou um plano A, ou um plano B. É muito comum falar, eu tenho um plano A, mas se não der certo eu tenho um plano B. Todo plano A, ele tem um plano B. Pelo menos se não tiver escrito e determinado, você tem que pensar na tua cabeça.
A segunda coisa que, se você não tem um plano, pode acontecer é você não ter segurança na hora do tratamento. E não ter um plano te deixa perdida. Não ter um plano te faz ficar sem direção. Então, existe um ditado que fala assim: se para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve, ou qualquer coisa serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você sabe que você está saindo da sua casa e você está indo até o supermercado, você sabe que o seu caminho é aquele, você tem uma rota e você sabe que para você chegar lá, você vai passar por aquela rua, pelaquela avenida até você chegar lá. Agora, se você não sabe muito bem em qual mercado você vai, e de repente alguém te fala assim: ah não, então vai naquele mercado ali que ele é bom. Você nem sabe se ele é bom mesmo, você simplesmente vai, porque você não sabe em qual é o lugar que você vai. Você sabe que você quer ir no mercado. Por exemplo, eu posso saber que eu quero tratar rejuvenescimento, mas qual é o tipo de envelhecimento que eu vou tratar ali? E aí, se eu, por exemplo, pergunto para uma amiga profissional de estética: amiga, o que você faz para tratar o envelhecimento? Ela: eu faço isso, isso e isso. Mas será que a pele que ela trata é a mesma pele do teu paciente? Então, ter um plano é importante, e não ter um plano é muito ruim. E outra coisa que para mim é quase que a mesma coisa que não ter um plano, é seguir o plano de outra pessoa, é seguir o plano dos outros, é seguir o plano alheio. Por isso que protocolo não dá certo, por isso que protocolos prontos não dá certo. E nós, que somos hoje professores dentro da área da estética, estamos trabalhando para acabar ou para tirar essa ideia de protocolos prontos e cada vez conseguindo mais isso. Porque talvez pior que não ter um plano de tratamento é você seguir um plano que não é teu, tá? Seguir um plano que as pessoas mandaram você fazer, ok? Porque quem faz a sua rota, quem tem que fazer o seu caminho é você. Por mais que você me pergunte: Heitor, como que eu trato essa cliente? Como que eu vou fazer esse caso aqui? Eu posso até te dar uma dica, um direcionamento, uma orientação. Mas quem vai estar lá no dia a dia com a cliente é você. Então por isso que eu quero aqui é te ensinar como montar um plano. Não ensinar um plano pronto. Tá me entendendo aí do que eu tô falando para você? Porque se fosse para eu ensinar um plano pronto para você, eu falaria assim: minha amiga, faz isso e faz isso e esse plano dá certo para tudo. Não. Mas eu quero te ensinar como você montar o seu próprio plano. E daí, depois que você aprende a montar o teu próprio plano, você monta quantos planos você quiser, quantos planos de tratamento você quiser, você monta da forma com que você quiser, com as etapas que você quiser, e aí você fica livre porque você tem o conhecimento de como montar um plano. E quem aprende nunca esquece, ok? Feito uma vez, é muito difícil desaprender. Então eu quero hoje aqui te convidar a começar a aprender a montar um plano de tratamento para que você aumente para que você comece a dominar a técnica do microagulhamento, ter mais segurança e também para que você realmente comece a entregar mais resultados para suas pacientes. Bom, mas na verdade, quando eu comecei na área da estética, eu não tinha um plano também. De verdade, quando eu comecei na área da estética, eu não tinha um plano. E eu seguia protocolos prontos e na verdade eu não tenho nenhum problema e não tenho vergonha de falar nisso. Eu era muito condicionado a
as pessoas que falavam assim, não, um protocolo pronto de uma empresa, sabe aqueles kitzinhos que você compra da empresa e a empresa, por ter montado o produto, ela fala assim, não, então passo 1 você faz esse, passo 2 você faz esse, passo 3 você faz esse, passo 4 faz esse. Ou professores que falavam, ó, esse protocolo aqui é muito bom. E na verdade no começo eu fiquei um pouco preso aos protocolos, mas eu não me conformei com aquela ideia do protocolo. E o que mudou na minha vida quando eu entendi que a estética ela é individualizada? E o que eu entendi depois que eu comecei, como que eu me transformei, o que foi bom para mim depois que eu comecei a montar um plano de tratamento. Depois que eu comecei e aprendi a montar um plano de tratamento, eu comecei a entender que eu não precisava de um GPS de outra pessoa. Que às vezes o caminho que ela tinha me dado não era o caminho mais adequado para aquele tipo de pele que a minha paciente tinha. E a partir desse momento que eu aprendi a montar o meu plano, eu fiquei mais livre. Eu me sentia mais com liberdade de criar e montar os meus próprios planos, as minhas próprias condutas clínicas a partir do momento que eu tinha um plano. Porque esse plano eu tinha um objetivo, uma direção e eu tinha também as etapas a cumprir para esse plano. Lembrando que um plano ele é totalmente diferente de um protocolo. O que é um protocolo? Um protocolo é uma coisa que você faz para todos os casos. Então, você vai seguir aquele A mais B mais C para todos os casos. Quando você monta um plano, você, por exemplo, vai saber, olha, e você tem a clareza desse plano, por exemplo. Olha, esse caso aqui é de rejuvenescimento. Qual é a etapa 1 desse tratamento aqui? Qual que é a etapa 1 para esse plano? Bom, para eu realizar a etapa 1 desse plano, eu preciso fazer isso. Qual que é a etapa 2? Eu venho fazer isso. Da etapa 2, o que eu vou fazer? Vou para a etapa 3. E aí você tem um escalonado, você tem uma sequência, você tem uma cascata, um plano bem feito. É difícil dar errado, porque você tem um plano, uma direção, um caminho. E isso mudou muito para mim, principalmente os meus resultados, porque eu comecei a criar tratamentos, eu comecei a ousar um pouco, com segurança, é claro. E aí eu lembro que eu comecei a ter muitos resultados e vários profissionais vinham perguntar, poxa Heitor, como que você conseguiu esse resultado? Como que você faz para aplicar dessa forma com que você fez? E aí eu comecei a dar uma dica ou outra para alguns colegas, mas eu não dava protocolos, eu falo que eu não ensino, eu não dou peixe, eu ensino pescar. E é a mesma coisa, eu não te dou um protocolo, eu não te dou um plano, eu te ensino a fazer um plano. E aí as pessoas ficavam malucas comigo porque eu não ensinava um protocolo, mas dava algumas orientações que abriam a visão delas e elas conseguiam montar um plano de tratamento mais individual e com mais resultados. E vinham depois me agradecer, poxa Heitor, muito obrigado, não sei o que. E nessa época eu nem ainda trabalhava com cursos e nem dava aula, nem nada. Apenas ajudava pessoas. E aí começaram a falar, poxa Heitor, por que você não ensina isso? Por que você não dá um curso disso? E aí eu peguei o tratamento que eu mais gostava e em 2019 foi onde eu comecei, onde eu montei o meu primeiro curso de microagulhamento, né, que é o Técnicas Avançadas de Microagulhamento. Mas aí existem pessoas, por exemplo, que pode falar assim para mim, Heitor, mas é difícil montar um plano. Ou se fala assim, Heitor, a cliente ela não quer seguir esse plano de tratamento porque ela não tem dinheiro, ou porque ela acha que vai demorar muito. Ou também você pode me falar assim, Heitor, eu não sei montar um plano ainda, mas eu quero aprender. Ou também você pode falar, Heitor, eu até monto um plano, mas eu não sei vender esse plano de tratamento para minha cliente.
Bom, na verdade, isso são questões que você precisa superar. E essas lives aqui pela manhã são para realmente eu te mostrar esses obstáculos que nós temos. E eu quero também te dar os atalhos, os caminhos para que você consiga vencer esses obstáculos e não errar o tanto que eu errei. E na verdade, para que você não demore para ter os resultados, o mesmo tanto de tempo que eu demorei para conseguir ter esses resultados. Eu quero que você que está aqui não demore o tempo que eu demorei para começar a ter segurança na hora de realizar os procedimentos, na hora de realizar um plano de tratamento, na hora de fazer ali realmente, de aplicar a técnica. Então, você fala assim, mas é difícil montar um plano. É difícil porque você ainda não sabe. E tudo que às vezes a gente não sabe, a gente pensa que é difícil sem ao menos conhecer. E aí depois que a gente conhece, a gente fala assim, nossa, era isso, nossa, era só isso. Se eu soubesse eu tinha feito antes. Pois é, mas você antes estava achando difícil fazer. Ou mesmo você fala assim, Heitor, eu já monto os planos de tratamento, mas os meus clientes não querem seguir aquele plano de tratamento. Muitas vezes o seu paciente, o seu cliente, ele não quer seguir o plano de tratamento que você está passando, porque talvez você não esteja passando com segurança. Ou talvez que você nem esteja passando ainda realmente um plano com etapas a cumprir. Ou também você falar assim, Heitor, eu não sei montar um plano. Se você não sabe montar um plano, fica aqui, porque eu vou te mostrar como que você pode fazer para iniciar a montagem dos seus planos de tratamento e isso fazer com que você tenha mais segurança, domine a técnica e tenha mais resultados. E também vender o plano. Heitor, eu não sei vender o plano, como que eu consigo vender? Você só vai conseguir vender este plano para o seu paciente a partir do momento que você fazer ele entender que se ele seguir o planejamento de tratamento, o plano de tratamento, o resultado dele vai vir, o resultado dela vai vir muito mais rápido do que se ela não seguir o plano. Tem muito aquelas clientes que falam, você prescreve um tratamento assim top para ela, com várias sessões, e aí ela, não, eu não posso agora, eu não quero, eu não tô afim, não é o meu momento. E aí então você não consegue os resultados para ela. E teve uma aluna minha que ela não fazia plano de tratamento. Ela simplesmente vendia as sessões, fazia uma sessão, por exemplo, uma sessão de microagulhamento por si só. Isso na época ela não era minha aluna, que ela só fazia um microagulhamento, ela fazia poucas técnicas, ela trabalhava mais com corporal, e quando ela foi trabalhar, ela foi se arriscar antes de ter o conhecimento e antes de ter um método de trabalhar com microagulhamento. Ela se arriscou, ela disse que assistiu uma palestra, que não foi minha no caso, disse que viu que o microagulhamento era fácil e ela começou a fazer o microagulhamento. E ela não tinha um plano, ela simplesmente vendia uma sessão de microagulhamento. E quando você não tem um plano, você tem algumas dificuldades. Como? Primeira coisa, os seus resultados ficam limitados. Segunda coisa, você automaticamente, o ticket médio do seu tratamento ou a sua venda, ela vai ser pouca. Você não vai conseguir vender muito. Olha só, vamos supor que hoje aí a pessoa cobre em uma sessão de microagulhamento, sei lá, 350, 400 reais. Quando ela vende um plano de tratamento, o preço do plano, ou o ticket médio do plano dela, por exemplo, tem uma aluna minha que contou uma história esses dias, tem uma live dela aqui, salva no meu Instagram, se eu não me engano, ou está no YouTube, que ela antes cobrava por uma sessão de microagulhamento, antes dela fazer meu curso, antes dela aprender, de fato, ela disse que tinha feito curso com outras pessoas, e ela não tinha segurança, ela cobrava entre 100
a 150 por uma sessão de microagulhamento. Olha só, uma sessão. Ela só conseguia vender uma sessão por 150. Hoje, ela relatou que um plano de tratamento dela, que ela prescreve, que ela oferece, que ela fecha com as clientes dela, sai numa média, num ticket médio de R$2.000. E antes dela ter um plano, ela disse que ela trabalhava e se sentia esgotada porque trabalhava muito, porque ela era barato, então as pessoas procuravam ela por ser um pouco mais barato. Ela não tinha qualidade de vida e muito menos não conseguia lucrar de fato. Então ela trabalhava muito, ganhava pouco, ela tinha filhos pequenos na época, que ainda são, e não conseguia ter qualidade de vida. E não conseguia também progredir, prosperar, porque você prospera financeiramente a partir do momento que você tem lucro. Se você não tem lucro, você não consegue prosperar financeiramente. Você pode prosperar em várias áreas, familiar, amorosa e etc. Mas para você prosperar financeiramente, você precisa ter lucro. Ok? O que é o lucro? É o faturamento, é o preço menos o custo. Cobrei, sei lá, 400 no microagulhamento. Quanto que eu tive de custo? 100. Quanto que te sobrou? R$300. Esse é o seu lucro, ok? E então uma pessoa que cobrava 100 ou 150 no microagulhamento, ela não lucrava nada e fazia muito, não tinha muitos resultados. Mas a partir do momento que ela começou a ter um plano, tudo mudou. Realmente as coisas começaram a mudar na vida dela. E não ter um plano pode te deixar assim como essa minha aluna. Vender pouco, trabalhar muito, os procedimentos ser muito baratos. E você ter aquela sensação de que, gente, eu estou correndo na esteira. Eu faço, trabalho e não saio do lugar. E eu não quero que isso aconteça com você. E é por isso que eu estou aqui para te trazer esse conhecimento. E uma outra coisa que que não seguir o plano te faz acontecer com você, que é o caso que acontecia com a minha aluna, ela não conseguia acompanhar o tratamento do paciente, ela não conseguia realizar uma evolução, ela não conseguia ter uma continuidade do tratamento dela. Por quê? Olha só, o cliente ele faz com você, olha a diferença de um cliente que ele faz uma sessão só. Então beleza, olha, eu vou fazer vamos supor que essa cliente tenha um caso de envelhecimento, um cicatriz de acne, por exemplo, tá? Vamos supor que essa cliente tem cicatriz de acne. Uma coisa é esse cliente falar assim, você falar para ele, não, então vamos fazer uma sessão de microagulhamento. Beleza, você faz hoje, ele não volta, daqui a 2, 3 meses, você não sabe se a pele dele tá boa, se ele tá bem, se deu resultado, se não deu resultado. Você não consegue nem quantificar. O que eu digo? O que quer dizer quando eu falo quantificar? É falar, olha, no seu caso aqui melhorou, olha, 50%, olha, melhorou 40%. Você não consegue quantificar de números e você não consegue qualificar, que tem a ver com qualidades. Bom, olha, minha pele estava áspera, agora está mais sedosa. Olha, minha pele estava oleosa, agora ela está mais controlada a oleosidade. Olha, a minha pele tinha mancha, agora as manchas clarearam. Então, se você não tem um plano de tratamento, você não consegue ter esse acompanhamento. Aí tem muitas pessoas que falam assim, Heitor, mas na hora que eu vou vender o tratamento, eu fico meio insegura, porque eu não tenho resultados. É claro, se você não segue um plano de tratamento, dificilmente você vai ter resultados catalogados. E o que são resultados catalogados?
foto do cliente no começo do tratamento, foto do cliente durante o tratamento ou no meio do tratamento, foto do paciente ao final do tratamento. Saber quais foram as suas condutas clínicas. O que você fez no primeiro passo do tratamento? O que você fez na segunda etapa do tratamento? Porque o plano de tratamento, além de ter as etapas, dentro de cada etapa você tem algumas sessões e condutas clínicas que você coloca, tá? O que eu tô falando de plano de tratamento não é você colocar assim, só assim, uma limpeza de pele, um peeling, um microagulhamento e um home care. Não é só isso. Isso é básico, isso é simples. Eu tô falando para você ter direção, clareza, objetivos claros. Uma das coisas que os profissionais mais me perguntam é a seguinte questão: professor, eu tenho uma cliente, pensa comigo aí, você que está do outro lado, raciocina comigo. Eu quero que você estimule esse raciocínio clínico, a gente vai falar disso. Professor, eu tenho uma cliente que ela tem cicatriz de acne, mas ela também, ao mesmo tempo, ela tem melasma. O que eu devo tratar primeiro? Olha só, não é um caso simples, mas quando você sabe fazer um plano, quando você tem o plano, você sabe o que é que você vai tratar primeiro, ou se você pode tratar as duas disfunções ao mesmo tempo, ok? Ou se antes de você começar a tratar essas disfunções, você tenha que fazer algo nessa pele para melhorar as condições, para depois você entrar com algo que seja mais invasivo, que seja mais um pouquinho mais incisivo naquele caso. Então ter um plano é muito importante, minha amiga e meu amigo que está aqui. Bom, e para melhorar isso, Heitor, e para eu montar um plano, do que é que eu preciso, o que eu preciso fazer para montar um plano ou para aprender a montar um plano de tratamento? Eu espero que você que está aí nessa live, você que está aí do outro lado assistindo, se você ainda não tá, ou se você ainda não tem esse costume, comece a fazer isso, tá? Toda vez que você vir para minha live, você vem assim, tá? Papel e caneta na mão. Toda vez que você vir participar da minha live, pega papel e caneta na mão. Se você ainda não tem, hoje à tarde vai lá numa papelaria, compra um caderno e escreve lá, caderno de anotações das lives do professor Heitor Cruz, para você sempre ficar ligada aqui, beleza? Então vamos lá. Para você que quer melhorar, para você que quer aprender a montar um plano de tratamento, quais são as etapas? Quais são alguns requisitos que para mim são fundamentais para você montar um plano de tratamento? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer, até mesmo parece bobo isso daqui que eu vou te falar, mas para você montar um plano de tratamento, você precisa entender o paciente, entender o seu cliente e identificar o perfil desse cliente. Se você sabe que ela é uma cliente que é ansiosa, que não tem muita paciência ou que não tem muito tempo, sabe aquela cliente que está fazendo a avaliação com você ou que está na maca com você, mas ela está respondendo o WhatsApp do serviço, ou o telefone dela toca e ela é uma empreendedora e ela tem que resolver, ela tem que fazer não sei o quê? Ou também você pode ser que seja uma cliente, aquela cliente que é dona de casa, aquela cliente que já é aposentada, aquela cliente que tem uma vida mais tranquila, aquela cliente que tem calma para esperar os resultados, porque nós temos todos os tipos de cliente. Eu acredito que vocês que estão aqui nessa live,
vocês têm os dois tipos de cliente, aquelas clientes que são mais agitadas, aquelas clientes que são mais tranquilas, aquelas clientes que te amam, aquelas clientes que dão trabalho, que não seguem as orientações. Então, para cada cliente, é importante que você entenda realmente qual é o caso dela e também entenda o perfil dela. Entender, e quando eu falo identificar o perfil dessa cliente, é saber se essa cliente tem condições financeiras ou não para seguir aquele plano de tratamento que você vai passar. Porque se você sabe que a cliente ela tem um limite de gasto e você vai, por exemplo, vamos supor que a cliente aí ela tenha na cabeça dela que ela só pode gastar no máximo R$500 no tratamento dela com você. E aí vamos supor que só o seu procedimento de microagulhamento ele custa 400. Como que é? Essa conta não fecha. Você me entende? Então você entendendo e identificando o perfil dessa cliente, você vai prescrever o plano de tratamento certo, que se encaixe no orçamento dela, só que também ser realista com ela. Ó, eu te prescrevi, eu sempre fazia assim. Eu trabalhava num local, numa das regiões mais nobres de São Paulo, uma época era Oscar Freire. E lá entrava vários tipos de gente. Entrava pessoa que você via que era milionária e também entravam, como tinha uma região muito nobre, vários prédios de alto padrão, vinha lá também muitas pessoas que eram empregadas domésticas daquele prédio e que não ganhava mal na época, que ganhava aí seus 5, 6 mil reais, era cozinheira, eram passadeiras, eram mordomas, governantas e etc. E ali eu já conseguia identificar mais ou menos o perfil dessa pessoa. Então eu montava planos de tratamentos diferentes para a pessoa fechar o tratamento. Então eu dava, isso era uma estratégia que eu fazia, então eu dava a opção A, a opção B e a opção C. Eu montava um plano de tratamento top dos tops, que tinha tudo de mais completo, todos os home care, tudo mesmo, que ia entregar mais resultados para ela. Eu também fazia um plano B para ela, que era um plano intermediário, que tinha basicamente metade daquilo que tinha no plano A, que era o plano top. E eu também mandava e mostrava para ela também um plano C, que era um plano que caberia talvez no orçamento dela, teria muito menos, bem menos sessões, só que iria entregar um resultado não tanto quanto poderia entregar, né? Talvez não o resultado que ela estava procurando. E aí eu explicava a diferença desses planos. E isso fazia a pessoa entender, nunca, presta atenção, nunca ninguém quer o pior para si. Entendeu? Você, particularmente, você não quer a coisa ruim para você. Você quer o que é ruim? Você quer o que é baratinho, às vezes? Você não quer o que é mais ou menos, você quer o que é bom. Eu, particularmente, eu gosto do que é bom. Por mais às vezes que se eu não tiver condições para comprar, por exemplo, eu quero comprar, eu quero ter sei lá, vamos supor, eu quero ter uma Ferrari. Eu sei que a Ferrari é top. Eu tenho condição para comprar a Ferrari? Não tenho condição para comprar a Ferrari. Mas se fosse para eu escolher, eu teria uma Ferrari. Me entende? Você quer o que é bom, mas você ainda não tem a condição. E aí, a cliente falava assim para mim: olha, Heitor, algumas falavam assim: ah não, então eu quero o top, eu quero o que vai resolver. Outras clientes falavam assim: olha, Heitor, eu não tenho condição ainda para fechar esse plano A, que é um tratamento, né, o maior, o mais caro, que é o que vai entregar o resultado, mas para não fazer também o que é bem baixo, o tratamento mais barato,
que não vai dar tanto resultado, eu vou fazer esse tratamento intermediário e aí vai ser o tempo de eu me organizar e depois fazer mais um desse intermediário. O que era o intermediário? O plano B era metade do plano A. Então ela fazia o plano B primeiro, ela passava, quando ela estava quase finalizando o plano B, ela já tinha de novo condições para fazer o plano A ou o plano B de novo, que era metade do plano A. Então a gente fazia 2 vezes o plano B. E assim, entre aspas, a cliente não sentia tanto no orçamento, conseguia os resultados que ela queria e ela saía satisfeita, eu saía satisfeito, conseguia ter o acompanhamento dos tratamentos e todo mundo ficava feliz, satisfeito e ainda assim acabava me indicando também. Então identificar e entender o cliente é muito importante, beleza? Identificar o perfil. Segundo ponto, avaliação. O momento da avaliação, ele é crucial. No momento da avaliação é o momento que você entende e identifica o cliente. No momento da avaliação é o momento onde você vai fazer um diagnóstico estético desse paciente. Então você vai entender realmente o que ele tem. Ela tem uma mancha, olha, ela tem uma linha de expressão mais em determinadas áreas, olha, ela tem flacidez tissular na região de pescoço e colo, por exemplo. E aí, depois que você faz esse diagnóstico estético, você vai você vai traçar os objetivos desse tratamento. Então, se é uma cliente que tem linha de expressão, que tem mancha, que tem flacidez, quais são os seus objetivos? Combater essas 3 disfunções. E aí, dentro desses objetivos, você já vai criar aí as etapas. Então, objetivo 1, melhorar a hidratação. Objetivo 2, suavizar linhas de expressão. Objetivo 3, afinar o extrato core, aumentar a permeação de ativos. Você vai colocando os seus objetivos dentro dessa cliente. Depois que você traça aí os seus objetivos, e para você traçar esses objetivos, você tem que ter aí na tua mente, e eu estou tentando te estimular para isso, e é para isso que eu estou aqui, e é para isso que vai servir a semana Domínio Microagulhamento, onde vocês vão ver isso na prática, nas aulas que eu estou preparando para vocês, é o raciocínio clínico. É ali mostrar para vocês de fato um caso clínico, mostrar da forma que eu penso, o que é importante para você fazer naquele tratamento, o que vai fazer você acelerar os seus resultados. Então é isso que eu estou preparando para você na semana Domínio Microagulhamento. E aí depois que você determina esse raciocínio clínico, depois que você determina esses objetivos, uma coisa muito importante é você seguir uma sequência. Seguir a sequência, porque aí isso vai estar dentro das suas condutas clínicas. Por exemplo, se você tem um objetivo de afinar o extrato córneo e ao mesmo tempo controlar a oleosidade, um exemplo eu estou dando aqui, o que você tem de recurso dentro da estética que faça isso? Pode ser uma limpeza de pele, sem ou com extração, isso vai depender daquilo que você avaliou, ok? Porque muita gente, limpeza de pele é só com extração. Não, existe limpeza de pele sem extração. Tá? Qual que é a diferença entre uma limpeza de pele com extração e sem extração? Uma é que você remove os comedões, ok? E a outra que você não remove. A extração. E ali, dentro disso, a sua conduta, o que você... Olha só, se o meu objetivo é suavizar linhas de expressão, o que eu tenho de recurso dentro da minha clínica que eu que eu suavizo essas linhas de expressão, que eu afino esse extrato core? Será que eu tenho um peeling de diamante lá na minha clínica? Será que eu tenho um glicólico? Será que eu tenho um gluconolactona lá na minha clínica? E aí?
Baseado nos seus objetivos, tá? Baseada nos seus objetivos, é que você vai montar a sua conduta clínica. E o que é a sua conduta clínica? O que é, Heitor, a conduta clínica então? A conduta clínica é aquilo que você faz no dia que o cliente vem. Então, a sua conduta clínica, vamos supor, por exemplo, fui lá, higienizei com sabonete tal, esfoliei com o esfoliante de tal marca, que tem tais ácidos, que é, sei lá, de cristais de quartzo, tonifiquei com tônico tal, que tem esse ativo tal, depois eu vim, coloquei o produto tal, depois eu apliquei uma, sei lá, um peeling de diamante nesse tipo, ou eu coloquei uma radiofrequência com esses parâmetros, finalizei com sérum da marca tal, que tem os ativos tal, depois apliquei um filtro solar, massageei, fiz uma drenagem linfática manual, facial, e aí isso tudo é tua conduta. E a conduta, ela serve para quê? A conduta, ela serve para te fazer chegar nos objetivos do tratamento. Por quê? Porque nós temos um plano. E seguir uma sequência. Então, por exemplo, se você tem já uma ideia do que vai fazer no tratamento da cliente, você consegue prescrever. Olha, no seu caso aqui, vamos, por exemplo, pensar em que você precisa... Eu nem vou fazer, por exemplo, então, uma extração. Eu vou fazer uma higienização na sua pele, uma limpeza de pele sem extração. Eu vou aplicar um peeling de tal, um peeling químico com tal ativo. E depois eu já vou entrar direto na próxima sessão com o microagulhamento. Então você prescreveu ali, por exemplo, uma limpeza, um peeling e depois um microagulhamento e em seguida um pós-microagulhamento. Então é um tratamento rápido que você faz em questão de um mês e 15 dias, por exemplo. Ok? E de custo baixo. E é muito importante para quem vai montar um plano. Quando eu falei para vocês que vocês precisam, toda vez que tem um plano A, ter um plano B, é a seguinte questão: respeitar os sinais que você vai encontrar no caminho que você está seguindo. O plano é esse, chegar lá naquele objetivo. Mas durante o seu trajeto, a pele do seu cliente, ela pode dar sinais que precisam ser sempre reavaliados. E aqui está aqui uma grande orientação para você. Toda vez que o meu cliente faz uma sessão e ele retorna para a minha clínica, eu sempre faço uma reavaliação. O que seria então essa reavaliação? Tudo bem? O que você sentiu na sua pele depois da nossa primeira sessão? Ah, senti que melhorou isso. Ah, o que você sentiu que ainda não melhorou? Senti que não melhorou ainda isso. Ok. Alguém percebeu alguma mudança? Ah, sim, meu esposo falou que, nossa, já está diferente. Então, tudo isso você deve se avaliar. E outra coisa, respeitar os sinais é, por exemplo, você ter a sensibilidade de, por exemplo, você fez um peeling naquela pele e você percebeu às vezes que tem uma hipersensibilidade em determinada região. Opa, tem ali uma coisa que não tá legal, que a minha cliente nem percebeu, mas está vermelhinho aqui. Eu posso já fazer um microagulhamento? Olha só, vamos supor que você está tratando uma mancha, sei lá, você fez um peeling, e em determinada região você viu que deu, você nem percebeu, ou ela foi para casa com o produto e chegou a dar um frost, e aquela pele ainda está sensível, ela retornou depois de 7 dias, você tinha combinado de já fazer o microagulhamento, e eu vou te ser sinceríssimo, minha amiga, por várias vezes eu já tive que mudar uma etapa do plano. Por quê? Eu respeitei os sinais que a pele me deu. Então, aquela pele, às vezes eu tinha feito um peeling e a cliente estava usando o home care em casa, e quando ela veio, então eu falei assim, ó, na próxima sessão você vem que a gente já vai fazer um microagulhamento, beleza? Ela, não, tá bom, Heitor, vou me preparar toda para fazer um microagulhamento. E aí quando ela chegava na clínica, eu fazia uma reavaliação
E aí eu falava assim, olha, eu sei que a gente combinou hoje de fazer um microagulhamento e etc. Mas aí eu pegava o espelho, colocava assim na frente dela e falava, ó, tá vendo essa região aqui? Pois é, essa região, à medida que a gente foi realizando os peelings químicos, ela foi se sensibilizando, e nesse momento eu não vou poder aplicar o microagulhamento hoje, porque senão é arriscado eu agredir muito a sua pele, gerar uma mancha pós-inflamatória, por exemplo. Então, respeite os sinais que a pele te dá. E como é que você vai entender os sinais que a pele te dá? Dominando o microagulhamento, conhecendo de fisiologia, conhecendo de disfunções, a fisiopatologia, conhecendo também as indicações e as contraindicações, porque se essa pele está muito sensível, é contraindicado você fazer um microagulhamento naquele momento, tá? Então, esse aqui é a ideia para você melhorar isso e começar a montar o seu plano de tratamento, para que você consiga ter mais segurança na hora de aplicação das técnicas, na hora de você dominar o microagulhamento, saber quando fazer, quando não fazer, quem pode fazer, quem não pode fazer, saber qual produto que você vai poder usar naquele paciente ou que você também não vai poder usar naquele paciente. E aí, por consequência de você saber essas etapas, é aí que começam a surgir os seus resultados incríveis. É aí que as clientes começam a te procurar mais por resultados. Porque quando você já tem várias clientes catalogadas, você tem as fotos antes, durante e depois. Quando chega uma cliente nova, parecida com aquele caso, você fala assim, olha esse caso aqui, tá vendo? Esse caso aqui, foram feitos um plano de tratamento onde continha esse tratamento, tantas sessões disso, a cliente seguiu a orientação de cuidados em casa, ela usou o home care, ela melhorou a ingestão de água, ela melhorou a alimentação, ela fez a suplementação oral de nutricosméticos, e aí a cliente vai falar assim, nossa, olha só, uma outra cliente que aparecer então vai falar assim, nossa, quer dizer que se eu seguir esse plano, que aí esse é o convencimento que você tem que dar para o seu cliente. Olha, se você realmente seguir esse plano, você pode chegar nesse resultado. E hoje, se você não tiver resultado, você está deixando de ter clientes. E aí, gostaram da live de hoje? Isso aqui é só um aquecimento pré-semana domínio microagulhamento. É só um aquecimento do que eu estou preparando para vocês lá. E a semana domínio microagulhamento, a primeira aula vai ser liberada no próximo dia 26, tá? Na próxima terça-feira vai ser liberada a primeira aula da semana domínio microagulhamento. Enquanto isso, a gente vai se preparando aqui pelas lives, tá? Então é importante, pega um caderninho para assistir as lives, participe. E uma outra coisa, é claro, hoje às 7h37 nós vamos ter a segunda live de aquecimento pré-semana domínio microagulhamento. Como assim? De manhã às 7h37, então amanhã também vai ter, mas eu digo, essa semana às 7h37 da manhã eu venho e faço uma live. O que eu faço nessa live? Eu te mostro os obstáculos e te dou ali ferramentas para você superar, atalhos para você melhorar esses obstáculos. E à noite, às 7h37 da noite, eu faço uma live de mentoria com pessoas que não necessariamente precisam ser minhas alunas, com pessoas, vocês que estão me acompanhando, estão convidados a participar da live à noite, às 7h37 da noite. E nessa live eu chamo pessoas para tirar as suas principais dúvidas do microagulhamento. Ou seja,
você vai ter a oportunidade de ter uma mentoria ali exclusiva comigo, onde você vai poder contar a sua dificuldade e eu vou conseguir ajudar você no ponto certo. Talvez aquela dúvida que você sempre tem, ou você talvez tenha vontade um dia de fazer o curso comigo e ainda não teve a oportunidade, você vai ter a oportunidade de conversar e bater um papo comigo. Então hoje à noite, 7h37 da noite, eu retorno com uma live, beleza? E ainda por cima, depois dessa live, às 9 da noite, eu vou fazer uma outra live que é do projeto Heitor Class, que é um plantão de dúvidas também, que você vai ter a oportunidade de fazer várias perguntas para mim. Daqui a pouco no Stories eu vou abrir uma caixinha de pergunta e aí vai ser a oportunidade de você também fazer algumas perguntas lá sobre microagulhamento, facial, corporal, capilar, como vender, como prescrever e etc. Tudo envolvido o microagulhamento. Beleza? Então hoje, 7h37 da noite, eu tô de volta. Fiquem com Deus, tenham um excelente dia de trabalho, boa quarta-feira para todo mundo e estamos juntos. Até mais tarde e continue por aqui, me acompanhe no Instagram, no Telegram e também no meu canal do YouTube, ok? E não deixe de se inscrever para a Semana Domínio Microagulhamento. É online e gratuito. E lá eu vou te mostrar o passo a passo para você dominar o microagulhamento, ter mais segurança e também ter resultados incríveis. O link está na bio para se inscrever para a Semana Domínio Microagulhamento. Beijos do Prof, fiquem com Deus e até mais tarde.